O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, então, como já sentimos, já iniciamos nossa preparação para a festa do Espírito Santo, que chamamos de Pentecostes. Esta palavra grega que significa 50, penta quer dizer 5, 50, 500, 5.000, alguma coisa relacionada a 5, ao numeral 5. Pentecostes são 50 dias transcorridos desde a Páscoa. Domingo próximo já comemoraremos a ascensão do Senhor Jesus, que se eleva ao céu depois de terminada a sua vida, a sua missão terrena neste mundo. Retorna ao Pai e do Pai, como ele mesmo diz, nos enviará o defensor, para que ele nos lembre a memória que o Espírito Santo produz em nós, sobretudo daquilo que Jesus disse e fez, é a própria missão do defensor, do mesmo Espírito de Jesus. Ele vos lembrará, vos recordará, vos ensinará tudo o que eu vos tenho dito. Em síntese, aquilo que Jesus disse e fez, e que ele diz que não ensinou por si mesmo, mas foi o Pai que o mandou, está na palavra. Essa palavra de que ele mesmo fala: aquele que me ama guardará a minha palavra, porque a palavra é o próprio Jesus. Vamos nos lembrando do que nos ensina São João Evangelista. E a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus, e a palavra assumiu a condição de carne, se fez gente. É o mistério da encarnação da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, diríamos que guardar a palavra significa guardar o próprio Jesus inteiro, total, absoluto. Quem guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. Podemos dizer que a síntese desta palavra, de tudo aquilo que Jesus falou, portanto, o conteúdo do seu ensinamento, que é Ele mesmo, está sintetizado na Sagrada Escritura.
A Sagrada Escritura é então a síntese das coisas que Jesus teve para dizer, da revelação que o Senhor teve a dar-nos, a tal ponto que a Igreja, desde tempos imemoráveis, afirma que a revelação de Deus termina com a composição do último livro da Bíblia, que é o Evangelho de São João. Terminada a sua redação por volta do ano 100. Portanto, depois disso, nada mais pode ser acrescentado na lista dos livros canônicos, dos livros sagrados. E a Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento até o livro do Apocalipse, que é o último, é a síntese da revelação divina. Tudo aquilo que Deus tinha a dizer e que, conforme a carta aos Hebreus diz, nos últimos tempos o Pai falou-nos pelo próprio Filho. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós temos a Bíblia materialmente falando, que é composta de papel e de tinta, mas a palavra é o conteúdo que ela reporta. Nós diríamos em linguagem literária, é o teor, é o sumo, é aquilo que compõe, digamos, quase que o espírito deste livro. O seu conteúdo é a divina revelação. Por isso, Jesus diz: quem acolhe a essência, quem acolhe, pois, esta súmula, quem acolhe este espírito de que a Bíblia é feita, acolhe o próprio Senhor e o amor do Pai. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa casa. A presença de Deus está naqueles que buscam viver a palavra com fidelidade. Meus irmãos e irmãs, isto é muito importante. E nós entendemos porque quando alguém assimila a palavra de Deus sob a inspiração do Divino Espírito Santo, do defensor de que Jesus fala, esta palavra inspira, molda o pensamento. Essa palavra, ela chega até mesmo a inspirar o comportamento, as ações daquela pessoa. Certa vez eu tive que dar uma notícia pouco agradável e de fato até capaz de suscitar a ira de um homem por conta de um acontecimento na sua família. Me encarregaram de comunicar. E depois de tê-lo cientificado do que acontecera, ele então me disse: Padre Ramos, se isso tivesse acontecido há alguns anos, eu não sei como eu me comportaria, como eu reagiria, mas hoje eu tenho uma palavra, um P maiúsculo. O que quis dizer, portanto, esse homem? Que hoje a sua vida, hoje as suas reações, hoje as suas escolhas são dirigidas pelo teor dessa palavra, ou por esta palavra mesmo. E é tão bonito quando a gente ouve nos encontros de espiritualidade, quando a gente ouve nos testemunhos, pessoas que se dão conta da vida, como a levaram em outros tempos, até mesmo de coisas muito graves que cometeram,
Como é bonito ouvi-las dizer, mas isso aconteceu num tempo em que eu não conhecia a palavra. Fosse hoje, eu jamais cometeria um ato semelhante. Isso é o que quer dizer, meus irmãos e irmãs. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Porque Deus passa a habitar, diria até mesmo que exatamente é esse convívio doméstico com a palavra de Deus, com o seu conteúdo, que então pauta essa conduta, a vida dessas pessoas, que são nossos irmãos e irmãs. E olhem que todos nós deveríamos nos deixar invadir e tornar-nos habitação dessa palavra, para que também, ao longo da nossa existência, quem dera, as nossas escolhas e decisões pudessem ser pautadas pela palavra. Meus irmãos e irmãs, dentre os vários dons que Jesus nos oferece na Páscoa, está a tomada de consciência sobre a nossa história, sobre a nossa vida pessoal, sobre aquilo que em nós ainda precisa ser iluminado, para que assim fazendo, nós prossigamos a nossa caminhada de conversão, tornando-nos a cada vez mais, e pela misericórdia do Senhor, pessoas melhores, homens e mulheres renovados pela Páscoa. Vamos fazer um instante de silêncio para que alguma coisa disso tudo possa ficar em nós.